14. Diz assim a palavra do nosso Deus. E disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, eu quero te adorar. Nós queremos te engrandecer mais uma vez essa noite. Te louvamos por esse período de louvor e adoração, onde podemos sentir a tua santa presença, gloriosa presença neste lugar. Isso nos dá, Senhor, uma expectativa tremenda e poderosa, porque nós estamos aqui, sim, Senhor, com este propósito, o propósito de buscar a tua face, o propósito de buscar a tua presença, e não será diferente, meu Deus, no período da palavra. Nós continuamos aqui, meu Pai, com sede de ti, com sede da tua santa e gloriosa presença, e nós lhe pedimos, Deus, que nos momentos em que estivermos fazendo menção da tua palavra, que haja um grande mover da sua igreja, que haja um grande mover de cura, que haja um grande mover de libertação, de transformação e de milagres poderosos e extraordinários. Ó Deus, nós colocamos esse período nas suas mãos e lhe pedimos, fala conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pode sentar, querido. Me ajuda aqui. Aleluia. Glória a Deus. Na semana passada, nós começamos a falar um pouquinho sobre a palavra do filho pródigo. E aí o pastor pediu para que a gente estivesse continuando no dia de hoje. O Senhor nos trouxe algumas revelações assim tremendas e poderosas. Na semana passada nós começamos a falar que o filho pródigo, ele tinha, a grande verdade é que ele tinha direito em pedir a sua parte da herança. Mas a recomendação, como eu falei na semana passada, a recomendação dos antigos judeus era que isso não fosse feito de uma forma prematura, ou seja, aquela herança não poderia ser concedida àquele jovem ainda muito novo. Ou seja, existia o tempo certo para que aquela herança fosse entregue nas mãos daquele jovem. E aí nós começamos a falar que na nossa vida não é diferente. Existe um tempo determinado por Deus para acontecer determinadas coisas na nossa vida. E o fato de que algumas coisas não tenham acontecido ainda, não significa que elas não vão acontecer. Mas a verdade é que existe um tempo de Deus. Existe um fator tempo nessa história. Aleluia. Os irmãos me perdoem, eu vou ter que beber bastante água hoje. Eu estou gripado, a boca está ficando muito seca. E existe um fator tempo para a vida daquele jovem. Ele tinha sim o direito de requerer aquela herança. Mas não era o tempo ainda. Não era o tempo para que ele se apossasse da sua herança. E aí o que nós falamos na semana passada foi sobre a vontade de Deus. Que existe um tempo determinado por Deus para acontecer algumas coisas na nossa vida. E aí eu comecei a meditar nessa passagem. O Senhor começou a falar muito forte no meu coração um termo que eu já havia ouvido já há algum tempo. Uma pastora costumava usar até mesmo nas ministrações, quando ela estava louvando, quando ela estava adorando. E eu ouvi esse termo começou a falar muito forte no meu coração. E eu ainda nem havia me aprofundado no que significava aquele termo, mas eu já estava entendendo que era da vontade de Deus que eu introduzisse aquele termo nessa mensagem. E aí eu fui me aprofundar. E o termo que eu ouvi
é que Deus ele quer forjar o nosso caráter. E existe esse outro fator que é fundamental para determinar o tempo que as coisas vão acontecer na nossa vida. E esse fator determinante é o nosso caráter. Caráter, queridos, são os traços psicológicos, as qualidades, o modo de ser, sentir e agir de um indivíduo. Ou seja, quando nós estamos fora da presença de Deus, quando vivemos nesse mundo aí fora, nós somos submetidos a algumas experiências essas que vão introduzindo na nossa vida a maneira de sermos, a maneira de agirmos. Como eu já falei aqui, nós somos influenciados pelo aquilo que ouvimos, pelo que vemos, pelo que sentimos, a nossa convivência com os nossos pais. Isso vai formando os nossos traços psicológicos. Isso vai formando as nossas qualidades, o nosso modo de ser, de sentir e de agir. Nascemos e crescemos numa família e é muito comum adquirirmos hábitos daquela família, da influência daquele pai, daquela mãe. Então chegamos à presença de Deus com um caráter totalmente formado em função das coisas do mundo, em função do que nós vemos lá fora. Temos muito pouco contato, ou quase nenhum, com a palavra. E aí o nosso caráter vai sendo moldado pelas coisas desse mundo. E aí um dia o Senhor nos permite nos dar esse presente de nos rendermos ao Senhor, de aceitarmos a Jesus como único e suficiente Salvador. Existem muitas pessoas que acham que está tudo resolvido. É um passo tremendamente importante. Mas a verdade é que tudo aquilo que nós aprendemos, isso fica registrado, fica guardado e continua de uma certa forma a nos influenciar. E é por isso que é necessário que o Senhor entre em ação, que o Senhor entre na nossa vida, que o Senhor intervenha na nossa vida para forjar o nosso caráter e mudar tudo aquilo que nós aprendemos e adquirimos lá fora. E eu posso dizer, queridos, que antes que isso aconteça, antes que o nosso caráter seja forjado pelo Senhor, muita coisa vai continuar retido nas regiões celestiais e impedido de se manifestar na nossa vida. Por isso, é fundamental que você se abra para que o Senhor possa começar a forjar o seu caráter. A forja, queridos, é um sistema composto dos seguintes itens: a fornalha, a bigorna, o martelo, as tenazes e líquidos para o arrefecimento. Neste sistema, o ferreiro atua no metal aquecido, a fim de gerar uma forma desejada. A principal ação é a deformação da estrutura inicial. Posteriormente, segue-se para o tratamento térmico para conferir ao metal as qualidades desejadas. Para forjar uma barra de metal, é necessário colocar primeiramente o minério na fornalha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para ser transformado em uma barra. Em seguida, com a barra já pronta, apoia-se a barra na bigorna e acertando com o martelo na mesma, esquentando a barra e criando um novo produto. Aleluia. Esse é o processo. Esse é o processo para o metal ser forjado. Existe um termo que a irmã Alba costuma utilizar muito. Eu já ouvi ela falar várias vezes. Que as bênçãos do Senhor, elas nos enriquecem.
E elas não nos trazem dor. As bênçãos do Senhor, elas vêm para nos fortalecer e para nos conceder subsídio para lutarmos e conquistarmos a nossa ida para a glória. Agora eu te pergunto, fundamentado nessa realidade, quando nós chegamos aqui na presença de Deus, com o nosso caráter totalmente formado pelas coisas lá de fora, será que essa é a melhor condição para recebermos essas bênçãos de Deus? Não, queridos. É preciso que haja uma grande mudança. É preciso que haja uma grande transformação. Porque senão aquela bênção que deveria servir para alavancar sua vida com Deus, para potencializar a sua caminhada, pode se tornar uma grande maldição na sua vida. Porque o caráter lá fora é formado pelas coisas desse mundo. E é por isso que é necessário nos entregarmos e nos permitirmos sermos forjados pelo Senhor. As nossas decisões são tomadas em função da nossa formação psicológica. Às vezes tomamos decisões na nossa vida que nem mesmo entendemos. Agimos com pessoas e não compreendemos por que agimos daquela maneira. Porque estamos sendo influenciados pelo aquilo que nós vivemos lá atrás. E é por isso que é primordial hoje você se abrir para entrar nesse processo com Deus. E isso é só para os corajosos, queridos. Só para aqueles que querem ser abençoados de verdade. Para aqueles que querem viver o melhor de Deus. Para aqueles que querem ir num nível mais alto. Para aqueles que querem se superar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E nesse processo nós vemos que existe a pessoa do ferreiro. E quem é o ferreiro? O ferreiro é Deus, o nosso Pai. Aleluia. Você pode ter certeza de uma coisa. Você pode confiar. Você pode se entregar totalmente, porque Ele sabe exatamente como você é, exatamente as suas limitações e as deformações que existem no caráter de cada um. Ele conhece plenamente. Mas Ele olha para você e Ele vê o seguinte: é o que você vai se tornar. Aleluia. Essa é a pessoa de Deus. Deus é o ferreiro. E quem é o metal? O metal sou eu e você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ainda nessa história toda, nesse processo, existe um martelo. Eu fui pedindo ao Senhor me dar a revelação desse mistério. E o Senhor falou comigo que o martelo é a palavra. E aí eu já estava trabalhando nessa mensagem há um tempo, e de repente eu me dei conta de que existia bigorna. Eu falei: Senhor, o que é a bigorna? E o Senhor falou comigo: a bigorna é a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E por último existe o óleo e a água. O óleo e a água simbolizam o Espírito Santo. Aleluia. Deus é o ferreiro que atua sobre o metal, através da palavra, com o apoio da igreja e com a confirmação do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para transformar a sua vida, para mudar o seu caráter, para mudar o meu caráter. E aí sim o Senhor vai derramar coisas que ainda estão retidas e prometidas para cada um de vocês aqui nessa noite. Quantas e quantas vezes nos deparamos na nossa casa, lá no nosso quarto, perguntando: Senhor, será que isso ou aquilo vai se cumprir na minha vida? Aleluia. Existem momentos que talvez você ache assim: eu não sou digno de receber isso ou aquilo da parte de Deus.
Mas a grande verdade é que o que nós devemos nos preocupar é de nos permitirmos sermos moldados pelo Senhor rapidamente. Porque esse é um processo necessário. Começamos logo quando aceitamos a Jesus, um grande processo de conquista. Mas existem coisas grandes que o Senhor vai fazer na vida de cada um. E aí é preciso um preparo, é preciso uma mudança de caráter. Eu não quero de forma alguma chamar a atenção de ninguém. Não é isso a minha intenção. A minha intenção é mostrar que Deus ele está pronto para fazer. E aí depende de mim, de você, se deixar ser moldado. Essa é a minha intenção. A minha intenção não é apontar aqui e falar de pecado, não é nada disso. Eu estou falando de um grande tratamento da parte de Deus. Porque Deus ele quer derramar coisas tremendas na nossa vida. E a primeira parte desse processo, nós vemos a pessoa de Deus que deseja e quer executar esse processo na nossa vida. E como eu sei disso? Eu sei disso quando o Senhor nos diz na sua palavra: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vim para aqueles que estão doentes, eu não vim para os sãos. Eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Eu vim para buscar e salvar aquele que estava perdido. A decisão de se submeter a esse processo é uma decisão pessoal. Mas eu estava ali sentado, eu comecei a pensar, eu falar: Senhor, comecei a analisar, se eu posso bem dizer assim, o currículo desse terreiro. E ali eu comecei a me lembrar que esse terreiro no qual nós iremos nos submeter, ele é onipotente. Aleluia! Ele tem todo o poder. Ele pode todas as coisas. Para ele não existem impossíveis. E o currículo dele é vasto. A Bíblia diz que ele é onipresente. Ou seja, o Deus que está aqui no nosso meio hoje trabalhando, gerando um ambiente de cura, de sinais, de milagres e maravilhas, está trabalhando também nas igrejas lá no Japão, lá na África, em cada igreja do Centro Evangelístico Internacional. Esse é mais um item do currículo desse guerreiro. Aleluia. E esse guerreiro, ele é onisciente. Ou seja, ele sabe todas as coisas. Ele é o único capaz de enxergar exatamente o que está se passando no teu coração. Ele é o único capaz de enxergar cada sentimento. Ele é o único capaz de enxergar aquilo que está te amargurando, te entristecendo e te corroendo por dentro. Ele é o único capaz de entender qual é a sua real necessidade. Esse ferreiro, ele é o único. Mas nós somos o metal. E a primeira etapa que o metal ele vai passar é pela parte do aquecimento. E se nós somos o metal, há uma decisão a ser tomada. Porque existe um desejo do ferreiro de entrar logo em ação. Mas nós temos o livre-arbítrio. A decisão é minha, a decisão é sua. A princípio, parece que é um processo muito doloroso. A princípio parece que é um processo muito difícil.
decisão a ser tomada. E essa decisão é minha e é sua. E aí nós vemos Isaías, ele entendeu esse processo, ele entendeu essa necessidade. No livro de Isaías, no capítulo 6, no versículo 8, ele diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Aleluia. Isaías entendeu que era necessário que ele se submetesse a esse processo. E ele foi mais além. Ele entendeu que realmente ele tinha um problema de caráter e que precisava ser mudado. Ele entendeu que Deus tinha as respostas para a sua vida. E quando ele começa a ter aquela visão de Deus, ele fala: ah, Senhor, ai de mim. Eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, ele reconheceu que por mais que ele estivesse ali tendo uma visão de Deus, ele ainda estava com um problema, uma falha de caráter. E para que ele fosse usado, ele precisava que o Senhor intervisse na sua vida. E por mais que pareça um processo muito ruim, complicado, ele entendeu que era necessário. E ele declarou: Senhor, eis-me aqui. E porque ele tomou essa decisão e reconheceu o seu pecado, e reconheceu que esse pecado ele foi influenciado pelas pessoas à sua volta, o ferreiro interviu na vida dele de uma forma extraordinária. Aí o Senhor diz para ele: mas um dos serafins voou para mim, na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Aleluia! Glória a Deus! Porque ele reconheceu e se dobrou diante de Deus. O Senhor tocou a sua vida, purificou os seus lábios e preparou Isaías de uma forma poderosa para ser um grande profeta, queridos. Esse é o nível daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Esse é o nível do que Deus tem para derramar na sua vida e na sua família. Aleluia! Mas é que como Isaías, você se coloque na presença desse Deus e reconheça e se submeta à ação desse guerreiro poderoso. Aleluia! Que é capaz de mudar completamente a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias! Glória a Deus! Eu me lembro de escutar muito num programa na rádio, e um pastor que costuma ministrar e costuma dizer: você quer tudo de Deus? Quem quer tudo de Deus aqui essa noite? Quem deseja receber tudo de Deus? Quem entende que Deus tem o melhor para mim e para você? Quem entende que Deus tem o melhor para a sua família? Aleluia! Glória a Deus! E ele continua dizendo: todos aqueles que querem ter tudo de Deus têm que entregar tudo de si nas mãos do Senhor. Aleluia! A fornalha é quente. É uma decisão minha e sua de entrar lá. Porque o metal ele precisa ser aquecido. E por que existe essa necessidade? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Existe essa necessidade porque o metal ele precisa, antes que o ferreiro comece a intervir na vida
naquele metal, antes que Deus comece a intervir na sua vida, é preciso que aquele metal ele se torne maleável, ou seja, suscetível à ação do ferreiro. A verdade é que muitas das vezes nós chegamos aqui, às vezes no dia a dia, com o coração tão endurecido, e aí o louvor vem e começa a trabalhar o nosso coração. E aí o louvor vem e começa a trabalhar o nosso coração. E aí quando a gente chega na palavra, nós já estamos mais maleáveis e preparados para receber a intervenção do ferreiro. E é isso a necessidade. É necessário que se aqueça. Não com o objetivo de nos colocar em momentos de dificuldade, mas na verdade é para nos dar a capacidade de sermos modelados pelo ferreiro. É vontade de Deus moldar o seu caráter. É vontade de Deus mudar a sua maneira de pensar, de ser, de sentir e de agir. Louvado seja o nome do Senhor. E na terceira etapa, aquele metal ele fica no momento se transforma numa barra. Numa barra sem sentido, sem muito significado, sem nenhuma utilização. Às vezes é assim que nós nos sentimos na presença de Deus. Por mais que eu comece a me submeter no primeiro momento, parece que as coisas não fazem sentido, parece que as coisas não estão acontecendo, parece que as coisas não vão acontecer. Parece que todo o esforço que eu estou desprendendo não está surtindo o efeito que eu esperava que viesse surtir. Essa é ou não é uma realidade? Existem momentos que parece que a nossa vida não tem sentido. Parece que não tem sentido vir na igreja, estar na igreja. Existem momentos assim. Mas essa é só mais uma etapa do processo. Porque aí quando o ferreiro ele percebe que aquele metal ele já está numa condição de ser moldado, ele começa a intervir na vida da pessoa no metal, usando o martelo que é a palavra do Senhor. E aquele metal que já está em uma condição de receber aquele tratamento, à medida que o Senhor vai dando a martelada, e martelando, aquele metal ele começa a tomar um novo formato. E aí aquilo que parecia não ter sentido começa a dar sinais de algo extraordinário. E aí à medida que o ferreiro ele vai intervindo na sua vida, na minha vida, as coisas passam a fazer sentido, começam a mudar, você começa a ver as circunstâncias conspirando em seu favor. Porque você se deixou tratar e se moldar pelo ferreiro. E aí ele vai trabalhando, e vai mudando o nosso caráter, com o apoio da palavra. E aí a Bíblia nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E à medida que a palavra vai entrando no nosso coração, aquelas coisas velhas vão saindo, e um novo caráter Deus vai te entregando. E aí você começa a tomar forma. E eu fico pensando no guerreiro, ele começa a ter aquela expectativa, está quase pronto. Ele está quase pronto. O processo está encaminhando, está chegando ao fim. Está chegando o grande momento. E aí ele continua martelando e martelando. E antes dele martelar, ele apoia o metal na bigorna. E é na bigorna que ele começa a trabalhar o metal. Por isso o Senhor falou comigo que a bigorna é a igreja. É aqui na igreja que
o nosso caráter será moldado e transformado através da palavra do nosso Deus. Através da palavra desse Deus que é viva e eficaz. E é a única capaz de nos dar alimento, fortalecimento para vencermos e para gerar fé no nosso coração. A grande verdade é que algumas pessoas, quando nos submetemos, rapidamente, quando mergulhamos de cabeça nesse processo, ele se torna um processo bem rápido. Mas existem pessoas que resistem. Existem pessoas até por não entender e não compreender a necessidade de mergulhar de cabeça nesse processo. Elas não se entregam, continuam resistentes, continuam na retaguarda e não mergulham de cabeça nesse processo. E aí o que será necessário para que essa pessoa esteja numa condição de ser moldada pelo Senhor? Será necessário que aquela pessoa volte para a fornalha, para ser aquecida novamente. E aí se torna um processo mais longo, mais demorado. Se você se entrega rapidamente, se você mergulha de cabeça nesse processo, ele passa rapidamente. E quando você se der conta, grandes coisas já vão estar acontecendo na sua vida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E aí então a etapa final. Penúltima etapa. Você aceitou? Se permitiu entrar na fornalha. O nosso Deus lá do céu entendeu: esse cara, essa mulher que é mudança. Esse aí tem sede de Deus. É esse aí que eu quero usar. É esse aí que eu vou levantar. Porque há uma expectativa, há um desejo no coração. Ele se submeteu. Ele ousou entrar nesse processo. E por isso hoje eu posso fazer dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma obra-prima, um caráter transformado, um caráter mudado, moldado pelo que diz a palavra do nosso Deus. E aí o Senhor, Ele olha para você e fala assim: está pronto, agora sim. E eu penso que Ele chama Gabriel, pode entregar para ele, pode entregar para ela. Visita aquela pessoa, visita aquele filho, visita aquele marido, entrega aquele carro, entrega aquela casa, entrega aquele ministério. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entrega, entrega. Ele está preparado. Jefinho, me ajuda aqui. Aleluia. Pega essas duas vasilhas para cima do armário, por favor. E aí a gente chega à conclusão de que está tudo concluído, tudo terminado. O Senhor moldou o caráter daquela pessoa e fez dele uma obra-prima, pronto para receber o cumprimento das promessas. Só que existe uma última etapa fundamental nesse processo. A última etapa é a etapa onde entra a ação da água e do óleo para o arrefecimento. Eu disse que o óleo e a água apontavam para o Espírito Santo. E aí, quando ele molda o seu caráter segundo a palavra de Deus,
e olha para você e fala assim: agora é a hora de eu cumprir uma das maiores promessas. E a Bíblia diz: eu derramarei sobre toda a carne o Espírito Santo de Deus. Esse aqui é você, uma obra-prima, pronta e acabada, pronto para receber algo de Deus, algo tremendo e poderoso. E aí o Senhor fala e olha assim: só falta uma coisa, o Espírito Santo de Deus, revestimento de poder e de autoridade. E aí o Senhor vai e faz assim, ó: você está pronto? Mas mais e mais e mais e mais e mais e mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Espírito Santo, ele é derramado sobre a sua vida. Quantos desejam aqui serem batizados pelo Espírito Santo de Deus? Quantos aqui desejam ser renovados? Aleluia! Quantos desejam aqui ser renovados? Aleluia! Entra de cabeça nesse processo, queridos. Mergulha de cabeça nesse processo. Vamos nos colocar de pé. Eu tinha muita coisa para ministrar, muitas revelações ainda acerca deste livro, desse texto, como o Senhor tem falado comigo nessa parábola. Mas esta era a mensagem que o Senhor queria entregar para a sua vida essa noite. Esta era a mensagem que o Senhor tinha para a sua vida essa noite. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E aqueles que entenderam a necessidade de mergulhar neste processo, aqueles que desejam ter o Espírito Santo de Deus e que entendem que precisam ter o seu caráter mudado essa noite, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir até aqui à frente, para dizer para Deus, para o Senhor, que você está disponível, que você aceita mergulhar nesse processo, que você aceita mergulhar de cabeça nesse chamado de Deus para a sua vida. E você que deseja esse revestimento de poder, esse revestimento de autoridade sobre sua vida, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu te convido essa noite, saia do seu lugar e venha até aqui diante desse altar. Aleluia! Para expor para o ferreiro que vai intervir na sua vida. Essa noite, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai recebendo o renovo do Espírito Santo essa noite. Receba o renovo do Espírito Santo essa noite. E aqueles que não foram batizados, serão batizados no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai experimentar algo de extraordinário, queridos. Deus está contemplando a sua vida, o seu desejo. Olhe e peça a Deus nessa noite.